Sabe quando a gente olha para uma planta de arquitetura e só vê linhas e medidas? Pois é. E se uma planta antiga pudesse, na verdade, revelar os segredos de uma sociedade inteira? Exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar num conjunto de regras sagradas para um templo que, olha, funciona quase como um mapa. Um mapa que não mostra só como levantar paredes, mas sim como construir uma comunidade, com seus valores e sua estrutura social. Para a gente conseguir decifrar esse mapa, nosso roteiro vai ter 5 partes. Primeiro, vamos entender como eles marcavam o tempo. Depois, a gente passa para as responsabilidades do líder, como o povo participava, as leis de justiça e, por fim, damos uma olhada na arquitetura do lugar. Vamos lá! Bom, para começar, vamos acertar os ponteiros. Nessa sociedade, o calendário não era só para marcar os dias. Ele ditava o ritmo de toda a vida espiritual, definindo exatamente quando e como a adoração devia acontecer. E nesse calendário, 2 momentos eram super importantes, o sábado e a lua nova. A gente não deve pensar neles como simples feriados. Eles eram, na verdade, como chaves que abriam o portão principal do templo, tornando aquele espaço sagrado acessível de um jeito muito, muito especial. E aqui a coisa fica muito interessante, porque se a gente olhar bem para essa tabela, a gente consegue literalmente ver o peso de cada dia. Pensa só, a oferta diária é bem modesta, né? Um cordeirinho, um pouco de grãos. Chega o sábado, opa, já aumenta bastante. 6 cordeiros, 1 carneiro. E na lua nova, aumenta ainda mais, com um bezerro junto. Isso aqui diz muito. O valor de um dia sagrado era medido, de forma bem clara, pela generosidade do que era oferecido. Ok, então a gente já entendeu o quando. Agora vamos ver o quem. No centro de muitos desses rituais tinha uma figura central, o príncipe. Só que o papel dele era um paradoxo fascinante, sabe? Uma mistura de privilégio com muita restrição. Olha só que curioso o caminho do príncipe. Ele entra, fica ali observando de uma posição privilegiada, mas ele não toca nos sacrifícios. São os sacerdotes que fazem todo o trabalho cerimonial. Isso define o papel dele com muita clareza. Ele é o patrono, o observador principal, mas não é quem executa o ritual. E aqui a gente vê os 2 lados da moeda desse líder. De um lado, ele tinha deveres públicos, com ofertas obrigatórias em dias marcados. Do outro, ele tinha um tipo de acesso VIP para sua adoração pessoal, a qualquer hora que quisesse. É um equilíbrio interessante entre a obrigação com o povo e o privilégio privado. Certo, já falamos do príncipe. Mas e o resto do povo? As regras para as pessoas comuns são igualmente fascinantes. Elas revelam uma preocupação quase moderna com organização e controle de multidões. Vamos tentar imaginar um festival bem grande. Para evitar o caos, a regra era simples, mas genial. Um sistema de mão única. Entrou pelo portão norte, a saída é obrigatoriamente pelo sul. Ninguém podia voltar pelo mesmo caminho. O fluxo de pessoas tinha que ser contínuo e organizado. Genial, né? Fica a pergunta, né? Por quê? Seria só uma questão de logística para evitar um congestionamento na porta do templo? Ou será que tem algo mais profundo aí? Talvez a ideia fosse criar uma procissão sem fim, um rio de gente fluindo o tempo todo diante do sagrado, num movimento contínuo, sem parar, sem nunca olhar para trás. E essa preocupação toda com a ordem não ficava só no fluxo de pessoas, não. Ela ia até as bases da sociedade, as leis sobre terra e herança. E isso revela um senso de justiça bem profundo. A lógica aqui é bem clara. Um presente de terra para um filho era como guardar um bem no cofre da família, ficava para sempre. Mas um presente para um servo era mais como um empréstimo. Depois de um tempo, a terra voltava para o príncipe. Era um jeito bem inteligente de garantir que o patrimônio da liderança nunca fosse diminuído. E agora vem o ponto mais forte, na minha opinião. O projeto protege o povo do seu próprio líder. A regra é taxativa. O príncipe não pode tomar a terra do povo. Isso cria um limite muito claro ao poder. É uma proteção para evitar a instabilidade e garantir que ninguém seja expulso de sua casa. Para terminar, vamos sair um pouco das regras abstratas e entrar no espaço físico. Como era a arquitetura que dava suporte a todos esses rituais? Vamos fazer um pequeno tour, começando por um lugar que talvez a gente não esperasse: as cozinhas. Pois é, até as cozinhas eram divididas. O projeto especificava áreas separadas para os sacerdotes e para o povo. E o motivo para isso era fundamental. Níveis diferentes de santidade exigiam espaços de preparação diferentes.
Podemos pensar nisso como se fossem zonas de pureza. As cozinhas dos sacerdotes, onde eram preparadas as ofertas mais sagradas, ficavam isoladas. A própria arquitetura servia como uma ferramenta para conter o sagrado, para garantir que aquela intensidade toda não vazasse para as áreas comuns. Agora, quando o assunto eram as cozinhas para o povo, a escala era outra. Era enorme, 40 por 30 côvados. Isso é grande, algo em torno de 20 por 15 metros. E não era uma só, eram 4. Isso não é para um grupinho pequeno, isso é para alimentar uma multidão, o que indica uma participação comunitária massiva. Com uma cozinha em cada canto do pátio externo, o layout era incrivelmente eficiente. Fica óbvio que quem desenhou isso estava pensando na logística de alimentar milhares de pessoas durante os festivais. A adoração em massa não era algo que acontecia por acaso, era planejada nos mínimos detalhes. No fim das contas, esse projeto é muito mais do que só arquitetura, né? Ele revela uma sociedade obcecada por ordem, por comunidade e pelo sagrado. Cada regra, desde o movimento das pessoas até o lugar de uma cozinha, fazia parte de um grande sistema para conectar o divino e o humano. Isso faz a gente pensar, quais serão as regras invisíveis que estruturam nosso mundo hoje em dia?